Muito bom. Então vamos falar sobre o filho maduro. Aprendendo a viver como filho de Deus, como filhos maduros. Deixa considerar isto com você. Você deseja ter um passado melhor ou um futuro melhor? Parece estranha essa pergunta, né? Mas um dia eu acordei e o Senhor perguntou para mim: você espera ter um passado melhor ou um futuro melhor? Aí eu falei: você deseja ter um passado melhor ou um futuro melhor? Quantos querem ter um futuro melhor? Quantos querem ter um passado melhor? Não parece uma pergunta meio estranha? Tá. Você pensa mais no futuro ou no passado? O que ocupa mais a sua mente, às vezes, durante o dia, quando você está aborrecido, é o futuro ou o passado? Então você quer ter um passado melhor? Ai, se não fosse assim, se eu tivesse feito isso. Então a gente está querendo ter um passado melhor. Não dá para ter um passado melhor. Por quê? Porque você sabe porque não dá, né? Porque não inventaram a máquina do tempo ainda. Só que mesmo que inventasse, se você voltasse ao passado, não é que nem o De Volta para o Futuro, que mudava, né? Se o De Volta para o Futuro, não. Que ele ficava com a fotografia para ver se aparecia ele ou não. Gente, se ele não estava na foto, ele não estava lá. Tem outros tipos de ficção mais modernos, e o cara falou: gente, não funciona assim, máquina do tempo, porque você está lá no passado, então, mas o seu futuro está na sua memória, não tem como. Você está entendendo? Não tem como mudar o passado. Nem que se você viajasse ao passado, você veio do futuro, então aquele seria o seu presente, então você continuaria com as suas memórias. Sabe o que acontece? Passado é passado, bom ou ruim, não se pode mudar o passado. Porque tem gente que também fica só pensando no passado bom. Ai, que lembra, antigamente era bom, era tão bom antes. Eu era tão bom, Quer que o futuro seja igual ao passado. Passado é passado. Quem vive procurando um passado melhor não constrói um futuro. Nenhum futuro. Pensa um pouquinho. O quanto você gasta sua energia mental, o quanto você gasta suas emoções, o quanto você gasta de pensamento, pensando em ter um passado melhor. Não é tão sem sentido a pergunta, né? Enquanto nós estamos tentando ter um passado melhor, enquanto nós estamos falando daquilo que não é possível mudar, estamos gastando o presente. E o presente é a única maneira de construir um futuro. Então, quando a gente fala sobre a questão de imaturidade, porque o que faz a criança? A criança, quando é criancinha, você sabe, ele vive querendo de um outro jeito. Eu queria que tivesse sido diferente. Eu queria ter ido em outro lugar. Eu queria ter ganhado igual do irmão. Sabe, a gente não pode ser criança espiritual. O texto de 1 Coríntios 13:11 diz: quando eu era criança, ou menino, eu falava, eu pensava ou sentia, numa outra tradução, e raciocinava como criança. Criança pensa como criança, reage como criança. Mas quando me tornei homem, adulto, deixei para trás as coisas de criança. Paulo está falando isso e está aplicando essa analogia no contexto dos coríntios, porque eles eram crianças espirituais. Ele está dizendo: vocês precisam crescer, vocês precisam amadurecer. Por tudo que vocês já conhecem, vocês deviam estar na ponta do casco espiritual, deviam estar realmente vivendo em vitória, mas aí vocês estão se arrastando, reclamando uns dos outros, falando mal uns dos outros, resmungando uns dos outros. Quando a gente era criança, pensava como criança. Existe um processo de crescimento espiritual.
1 João 2 fala disto, embora João está se referindo a todos, porque eu posso, em um certo sentido, todos somos filhinhos de Deus, certo ou não? Os filhinhos amados de Deus, é legal. Só que acontece que, eu não sei você, mas se, já imaginou, eu tenho 3 filhos adultos, né? Imagina se eu tivesse que ainda colocar a comida no prato, cortar para eles. Quando vai no banheiro, mãe, que nem faz meu neto, vó, já acabou. Escreva vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva vocês, jovens, porque vocês venceram a batalha contra o maligno. Depois continua, escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes e a palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Ele repete. Você percebe que existe pelo menos uma consideração aqui. Tem os filhinhos que conhecem o Pai, seus pecados são perdoados. Todo filhinho que é filho de Deus conhece o Pai, amém? Já falamos sobre isso. Quem é filho de Deus tem o Espírito de Deus. Quem é filho de Deus é herdeiro de Deus. É herdeiro desde pequenininho. Então, por exemplo, imagina que você tem, por exemplo, meus filhos são meus herdeiros, não é? Se eu fosse um cara multimilionário, não sou, mas quem sabe dá tempo de ser, se for, tudo bem. Mas de qualquer forma, mesmo se eu tiver só uma casinha, alguma coisa, eles são meus herdeiros. Mas enquanto eles são menores de idade, eles não têm capacidade para administrar nada. São crianças. Precisa de tutor. Então, assim também, quando um rei, você vai ver na Bíblia, se morresse o rei e o filho dele era muito pequeno, era criança, ele tinha um tutor. Ele não podia assumir o trono, porque ele é criança. Ele é o herdeiro do trono, mas ele só assume quando ele tiver maturidade. Então, tudo bem, todos somos filhinhos, os pecados são perdoados, mas quando a gente amadurece um pouco espiritualmente, nós aprendemos a vencer o maligno. Ei, jovens espirituais, não tem medo do maligno, porque a palavra de Deus permanece no coração, por isso são fortes. A outra fase de crescimento na vida espiritual é aprender a discernir o bem e o mal. Tem que discernir. Os adultos, os crescidos, são aqueles que têm as suas faculdades espirituais exercitadas e sabem discernir o bem e o mal. Opa, isto aqui não é de Deus. Opa, isto aqui é uma armadilha. Então, e quando você cresce ainda um pouco mais, ele chama de pais. Pais, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, pais, você tem uma revelação muito mais profunda. Vocês não apenas sabem que Deus é Pai, não. Vocês conhecem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquele que é desde o princípio, o Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Trino Deus. Tem uma revelação maior. Esses são os pais, são aqueles que são capazes de ensinar os filhos e os jovens. Então existe um processo de crescimento espiritual. E o que a gente encontra muitas vezes é falta de maturidade na igreja, e Paulo dá esse exemplo. Irmãos, quando eu estive com vocês, não pude falar com pessoas espirituais como se pertencessem a este mundo, mas como se pertencessem a este mundo, como se fossem crianças em Cristo. Ele fala, vocês são carnais, crianças em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para receber e ainda não estão. E como é que Paulo diz para eles que eles são crianças? Porque ainda são controlados pela sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros. Discutem e brigam entre si. Se comparam uns com os outros. Fofocam uns com os outros. Eu sou de Paulo, eu sou desse, eu sou daquele.
Será que isso não mostra que vocês são controlados pela natureza humana e vivem com pessoas deste mundo? Ou seja, as pessoas olham para você, não sabem se você é filho de Deus ou não, que você age igual aos outros. É uma mentalidade de escravo. Tem o poder para viver uma vida poderosa, podia estar vivendo numa dimensão sobrenatural, mesmo sendo filhos e herdeiros, tendo o poder de viver uma vida transformada. O que acontece? Continuam a viver reclamando, resmungando, reclamando uns dos outros, falando mal uns dos outros, se ofendendo. Ai, como se ofende. Ai, criança se ofende, não fica, está de mal, fica bicudo. O que tem de crente bicudo na igreja, se ofende com toda. Nossa, como se ofende. E vai falar com um e vai falar com o outro. E não gostou de mim, e virou cara para mim, e não sei o quê, não respondeu minha mensagem no Facebook, e não sei o quê, e não fez aquele outro. Eu entrei, olhou, não olhou, foi para a direita, foi para a esquerda. Ai, meu Deus. Gente, não é dominado pelo Espírito, é dominado por uma natureza humana. A questão toda é, ei, presta atenção, você pode viver numa outra dimensão, amém? Você pode viver numa outra dimensão. Irmãos, como é que age, como é que pensa, como é que age um filho que é maduro? Como é que pensa e age aquele que já começou a avançar? Não fica com medo do diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Fugir do pecado, mas ele não fica dando moleza para o pecado. Sabe, tem algumas pessoas na igreja que falam tanto do diabo que parece que ele está quase chegando ali com Deus. Já percebeu ou não? Porque o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Ei, gente, é uma criatura criada, foi um ser criado. Jesus vai desmanchar ele com o sopro da sua boca. Está entendendo, irmãos? Quando ele voltar, é com o sopro da boca, bum, acabou. Só está aí porque Deus quer, porque atende aos propósitos, quando é útil para Deus, para algumas coisas. Agora, o Senhor falou que nós temos poder para vencer todas as ciladas, todas as armadilhas. Nós conhecemos todos os ardis, está na palavra de Deus. Nós temos todas as ferramentas. Como é que pensa um filho maduro? Efésios 4,14. O objetivo, o propósito é que não seremos mais imaturos como crianças. Vocês percebem sempre a analogia, essa ideia, não? Não tem problema ser criança. O problema é ser criança o tempo todo. Não tem problema ser criança. Meus netos são crianças, mas daqui a 15 anos eles não vão ser mais crianças. Daqui a 20 anos, não. Para não sermos mais imaturos como crianças, levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novo ensinamento. Aí fala uma coisa, aí todo mundo vai para lá, aí todo mundo vai para cá, cheio de modas. E está cheio de modas, não é? Nossa, que tem de moda evangélica aí. E não é roupa, tá? Moda evangélica. Já viu loja de moda evangélica, né? No shopping tem moda evangélica. Gente, o que é moda evangélica? Mas tudo bem. Fica inventando coisa. Uma última nova revelação. E a prática da palavra de Deus? Então, não vamos ser influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas, porque criança acredita em mentira. Criança acredita em mentiras. Fala uma coisa, já acredita. Fala mal de alguém, já acredita. Conta uma história, já acredita. Você vai morrer. Eu vou morrer. Não sei o que, não. Já acredita. Para, criança fica para lá e para cá, instável. Quem está firmado na rocha aqui é que eles falam, não. Isto não procede de Deus. Amém, irmãos? Está claro. Não é que não tem dificuldades. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça.
problema é que às vezes não dá para falar a verdade e amor para as pessoas, porque eles se ofendem tanto. Aí você fala a verdade para mim? Fala. Quando você fala, não gostei. Se a gente tem mais intimidade com Jesus, fica mais fácil ouvir a verdade, amém? E também fica fácil discernir se alguém está falando a verdade para nós. Porque é verdade, às vezes falam besteira, falam coisas que não deveriam, falam mentiras. Você pode dizer, não, isto não provém de Deus. Amém, gente? Está claro, não? Sem espanto. Agora, como é que a gente, para entender como é que a gente pode amadurecer, eu quero usar uma analogia aqui. Você sabe usar uma parafusadeira, não? Quantos tem parafusadeira aqui? Tem parafusadeira? É um negócio maravilhoso, gente. Eu trouxe a minha. Gu, pega aqui para mim, filho, por favor, aqui. Eu trouxe aqui a minha parafusadeira. O que eu passei de apertando o parafuso. Né? Um dia eu comprei uma parafusadeira. Falei, gente, isso é bom demais. Sim! Certo, não? É um negócio maravilhoso. Comprei numa promoção, entendeu? E eu trouxe aqui a parafusadeira para mostrar para vocês. Vocês conhecem parafusadeira? Olha, gente, é um negócio de doido, gente. Não estou fazendo propaganda, não? Olha que legal. Aí tem a parafusadeira e ela vem com um monte de pontas aqui para você parafusar tudo quanto é coisa. Então eu queria que alguém aqui que não usou parafusadeira ainda, tem aqui as pontas, tudo. Quem que nunca usou parafusadeira? Gostaria de usar? Quem gostaria? Nunca usou? Você já usou, Valdez, parafusadeira? Mais ou menos? Ah, tá. Raul já usou parafusadeira? Já usou? Pena, eu ia te dar de presente, não vou dar mais. Quem não sabe usar parafusadeira? Você não sabe usar, Paulo? Para aí. Antes de casar, você precisa usar parafusadeira. Vem aqui, Paulo, vem aqui. Aqui. O Paulo então vai usar a parafusadeira, tá tudo aqui, tá certo não? Ó, tá certo? Então, parafusa aqui para mim, tá? Põe esse parafuso aqui, parafuso é dessa madeira. Furo, não é curtinho esse parafuso. É curtinho esse parafuso, coloca aí, parafusadeira. Estou falando sério. O que você está procurando? Está procurando o tamanho certo, parafuso. Muito bom, cara, tá certo. Porque se não ajustar, né? Então agora você precisa usar a parafusadeira, não é? Muito bem. E aí? Tem dois, você sabe que tem direita e esquerda, né? Tem. Você está. Cara, não consegue. O que está acontecendo, Paulo? Você está nervoso? Ao vivo, né? Quem é que sabe usar a parafusadeira aqui? Se alguém sabe usar a parafusadeira, não sabe? Que alguém sabe usar? Quem sabe? Você sabe usar? Vem aqui. Não, tem dois. Não, vem ele lá atrás. Isso, vai. Desculpe, aqui não deu. Né? Vamos usar a parafusadeira. Vem aqui. O que você faz? Marceneiro. E você faz o quê? Jesus. Trabalha com empresa farmacêutica. Será que está acontecendo? Está faltando alguma coisa aí, gente? Tá um calço lá no fundo lá. Gente, olha aqui. Nossa, peraí. Ô marceneiro. Gente, aqui. Eles estão com uma dificuldade aqui. Será que vai dar certo, cara? Para um pouquinho, só dá uma olhadinha ali. Não está faltando alguma coisa? Não. Nós temos... olha só. Está faltando isso aqui que eu tirei de propósito, né? Você pensou que eu não trouxe, mas olha só que interessante. Este aqui são as pontas. Então você precisa colocar ela aqui no adaptador. E agora, quando você colocar isto aqui no adaptador, olha lá. Deixa eu ver se ele consegue parafusar. Vamos ver se ele vai dar para casar ou não. Entendeu? Não vou fazer o seu casamento se você não vai furar a caixinha. Se furar a caixinha, você vai ter que comprar para mim uma parafusadeira. Supervisiona aqui, supervisiona, ver se ele vai fazer direitinho. Supervisiona aqui, vamos ver. Será que vai dar? Olha lá. Não parafusa o dedo, tá, cara? Ele vem, devagar. Aí, cuidado, devagarzinho, começa devagar. Vai. Olha aí, cara. Muito bem.
está acontecendo? Está patinando, por que está patinando? Tá meio gasta a ponta. A ponta está gasta, porque na verdade não é essa ponta, né? Se você usar a ponta certa... experimenta com essa agora. Tirou a credibilidade. Muito bem. Vamos ver se a gente consegue. Põe força, cara. Muito bom. Parabéns aqui ao Paulo agora. Ele conseguiu. Ficou torto, mas tá lá. Ficou torto. Essa madeira aqui, eu tenho que levar para casa, que é da minha janela. Então, você não tem para... Monta de novo aqui a parafusadeira. Você não tem parafusadeira, então? Ainda não. Não tem. Você não vai conseguir nunca. Você tem que... Depois você precisa dar umas aulas para ele. Ó. Gira. É maravilhoso. Trava, certo? Tem o segredinho. Tem o segredo, tem que usar. Tá? Cara, então, puxa vida. Eu trouxe isso aqui para cá, para dar um exemplo. Só que aqui no culto Deus falou o seguinte, que eu teria que dar de presente para quem usasse. Então você ganhou. Beleza? Gente, ninguém ajuda ele a montar nada, tá, gente? E aí, Thaís, tranquilo? Bota o cara para trabalhar, tá? Esse negócio só de digitar no computador, não. Tem que trocar lâmpada, tomar choque, certo? Então, gente, por que eu fiz essa brincadeira? Porque, sabe, tá meio fraco aqui a projeção, mas, assim, a furadeira é como se fosse o poder do Espírito Santo, sabe como é que é? Ela tentou apertar, na mão é complicado. Então, quando você tem uma parafusadeira, essa aqui é muito simples, né? Tem algumas que são realmente poderosas, tudo, que você bota o parafuso e... Não é? É muito mais rápido. Você não se cansa, né? Você tem que ver se você apertar, dar cala, a parafusadeira não cansa. Quando nós estamos com o poder do Espírito Santo, a coisa mais leve, é verdade, não é, gente? Mais leve. Não é? Agora, o que são os bits? As pontas, que chama de bits. O que são? São as promessas da palavra de Deus. Você percebeu que ele teve que achar a ponta certa para o parafuso? Às vezes a gente tem uma pontinha só. A gente quer usar para tudo, né? E depois vai... Não. Tem situações... Porque o que são os parafusos? Os parafusos são os problemas da vida, são os enroscos, né? Tem que apertar, desapertar. Tem certas coisas que só vão funcionar com a palavra certa. Amém? Então, por exemplo, se ele tentasse aqui parafusar um parafuso sextavado, ele não ia conseguir com essa ponta. Ele tem que pegar uma ponta, não é? Que sextavada, tipo porca, e tem também. A palavra de Deus tem mais de 8.000 pontas, tem mais de 8.000 respostas. O que você precisar está lá. Agora, se você tiver essa pontinha e a furadeira, se eles tentassem aqui sem usar o adaptador, podia até encaixar, mas na hora que fosse, ia entrar, falhar. O que é essa parte do meio? O que é essa peça? Você tem o poder do Espírito Santo a seu dispor. Você tem as promessas da palavra de Deus. Bom, enquanto você não é, mais novinho, que nem o Paulo, criança, né? Não casou ainda, não tem que ficar arrumando coisa em casa. Alguém tem que fazer para ele, né? Mas não vai dar para ficar chamando os amigos para sempre agora, certo, filho? Você vai ter que se virar sozinho, vai ter que crescer. Pelo menos o básico tem que fazer. Essa peça do meio, sabe quem é? Você. É você. Porque Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. A outra versão diz, porque Deus é quem opera em vocês o querer e o realizar. Ora, como é que Deus vai operar os milagres que ele quer operar? Lá na sua casa. Alguns acham que essa peça do meio é o pastor, certo? Não, é o líder. Precisa de qualquer coisa? Chama o líder.
vai no pastor, vai na pastora. Ei, somos nós, é você, amém? Você tem o poder do Espírito Santo, você tem a palavra e as promessas, só que para conectar estas coisas, você precisa conectar, e Deus vai usar você, cheio de fé e ousadia, para apertar esses parafusos, furar esses negócios. Estão entendendo, gente? Deus quer, a gente quer ser usado por Deus, mas a gente fala muito isso, mas não entende o que é, parece criança. Então sabe o que acontece? Essa peça do meio, que fiz essa brincadeira aqui, né? É a nossa intimidade com o Senhor, é a nossa intimidade com Jesus. Quanto mais intimidade você tem com Ele, mais aquelas promessas começam a fazer parte da sua vida, amém? E mais Ele pode usar você. Ele fala assim: filho, tenha fé na minha palavra, filho, tenha fé nas minhas promessas. E quando você exerce fé lá na intimidade, Deus começa a operar coisas sobrenaturais, amém? É você que Deus quer usar. Na sua casa é você, lá no seu trabalho é você, lá com seus filhos é você. Nós estamos numa família, somos juntos, precisamos dos outros, sim, mas não transfere a responsabilidade. A maioria de cristã é tudo criança. Eu não sei, não tem a peça do meio, tem um negócio aqui, mas eu não sei. Outro dia eu fui ajudar alguém a montar um negócio na casa, tudo, estava sem ferramenta, eu falei: você tem alguma ferramenta? Eu ganhei aqui um negócio. Tirou, mano, era um baita kit de ferramenta, tinha furadeira, parafusadeira. Eu falei: rapaz, você tinha tudo isso? Eu nem sabia para que serve. Eu falei: eu sei, daqui, resolvi rapidinho, amém? É assim, nós temos tudo, Deus deu tudo, Deus deu as ferramentas, está tudo lá, do melhor, entendeu? Parafusadeira com bateria de plutônio que nunca acaba, não precisa nem recarregar, é o poder do Espírito Santo, mas não usa. Todas as pontas que você imaginar, mas não usa, fica lá encostado, sempre precisando de alguém, sempre resmungando. Criança, vamos ler juntos esse texto? E porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E agora você não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, se tornou herdeiro dele. Herdeiro, eu sou herdeiro, eu tenho tudo. Agora, como é que você vai, herdeiro? Na sexta-feira o Cássio ministrou para os casais aqui, ele falou das duas palavras filhos, né? Um é técnicos, que é o filho pequenininho, e o huios, que no grego é filho maior. No português está tudo escrito filhos, mas quando você lê os textos, hora ele fala filhinho, hora ele fala de um filho maduro. Nesse texto está dizendo que a gente recebeu o espírito de filho, que é nosso pai, mas que nós somos os filhos herdeiros, os filhos maduros, que sabem como usar estas heranças, amém? Porque enquanto a gente é criancinha, está tudo lá, mas não usa. O Senhor quer que a gente cresça, amém, irmãos? Você quer crescer, não? Quer crescer? Quer crescer? Maravilha. Então, como é que deixamos de ser criança espiritual? Como é que a gente deixa de ser criança espiritual? Primeira coisa, intimidade com Deus, Pai. Palavra, adoração e oração. Diga isso: palavra, adoração e oração. Antigamente diziam palavra e oração. Deus tem me falado muito nos últimos anos. Adoração. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando você tem a palavra, você tem as convicções, você sabe quem Deus é, sabe quem você é, está escrito, você tem uma base. Mas a adoração é fundamental. João 4,23, Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores. Adorador não é tocar, não é cantar. Adorador é uma coisa que você faz lá no secreto do seu quarto. Adoração é quando você vai lá na intimidade com Deus e você se rende.
Adoração é quando você diz, por exemplo, você fala. Para até cantar. Eu canto quando não tem ninguém ouvindo. Né? Porque Deus não se importa se eu canto mal. Porque Ele ouve o que eu penso, o que eu falo e o que eu sinto. Ele entende o pacote todo, amém? Adoração. Quando você começa a adorar a Deus. Como é que começa a adorar a Deus? Começa dando graças. A melhor maneira de começar a adoração é dar graças. A gente reclama muito, não é verdade? Que nem criança, sempre reclamando. O maduro não, ele começa dando graças. Ele começa dando graças. Obrigado. Tu és bom. Obrigado. Obrigado, Senhor. Aí começa a dar graças. Quando você tem a palavra, você tem a adoração. Aí você tem a oração. Não dá para ensinar tudo isso hoje. A adoração você tem a súplica, tem a intercessão, que oram muitas pessoas. Mas a oração é a conversa com Deus. Quando você fala. A maior dificuldade que nós temos na oração é porque a gente não acredita que Deus está ouvindo. Você sabia disso? A maior dificuldade que nós temos com a oração é porque a gente acha que tem que cansar Deus com palavra, entendeu? Ou temos que convencer Deus a nos abençoar, ou então achamos que Deus não sabe o que fazer, temos que dar instruções para Ele. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. A oração é uma conversa, então você sabe que Ele está te ouvindo. Como é que Jesus orava? Pai, obrigado que Tu sempre me ouves. O objetivo da oração é a resposta. Vou te contar um segredo. Deus ouve as orações dos seus filhos, amém? Se você é filho, você sabe que Ele está ouvindo. Se tiver alguma coisa impedindo, o Espírito Santo vai dar um toque. Ó, isso aqui está atrapalhando a comunicação. Lembra de Maria, né, sentada aos pés de Jesus? Marta, para aí, filha. Não, uma coisa só. Primeiro a intimidade. Palavra, adoração e oração. Até forma um acróstico, né? Pão. Palavra, oração, adoração. Pão. É o pão espiritual, o alimento espiritual. Você quer crescer? Começa por aí. Quanto tempo? Gente, não é o tempo. Desestressa do tempo. Desestressa do tempo. Começa a adorar. Começa a ler a Bíblia. Aquilo que você sentir de direção. Começa a orar. E aí vai. A segunda coisa, provação. Quantos querem crescer? Você quer crescer? Não? Agora só tem alguns. Eu perguntei da primeira vez, todo mundo levantou a mão. Agora que tem provação, não, provação não. Nossa fé será provada. Sem provação não há aprovação. Sem tribulação não há crescimento. É fácil crescer, não? Não é fácil. Quando a gente era criança, a gente começar a andar, não levou tombo? Levou. Todo crescimento envolve uma luta, envolve uma provação. Por exemplo, para tirar a carta de motorista, você teve que fazer provas, não teve? Teve. Agora, antigamente não precisava, né? A pessoa soltava uma graninha, né? Fazer prova. Tudo tem uma prova. Enquanto você não é aprovado num estágio, você não passa para o outro. Então, sabe, gente, para crescer nós precisamos da intimidade com Deus, que vai crescendo. Mas vieram as provações. Meus irmãos, Tiago diz. Vou fazer uma pergunta aqui. Você que nem eu, que passou um bom tempo perguntando para Deus, por que tinha que ter provação? Que afinal de contas eu já cria, eu já tinha me arrependido. Eu fiquei um tempinho assim, sabia? Pô, por que tem que ter provação? Até que tem um monte de texto, eu vou citar só alguns. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por qualquer tipo de provação. Fala para o seu irmão aí, qualquer tipo. Pastor, a minha aprovação está lá em casa, estou casado com ela. Estou casado com ele, aprovação. E não foi aprovado ainda por quê? Oh Deus. Sempre que passarem, fiquem alegres, porque quando a sua fé é aprovada, a perseverança cresce, amém? Esse monte de crente que desiste, que desanima, tudo criança,
quer tudo que faz para ele, quer que ora por ele, quer que trabalhe por ele, quer que faz tudo por ele. Uns tempos atrás, muito tempo atrás, veio uns pais que pediram conselho para mim, quando eu era diretor da escola lá, para orar. Eu falei, eu oro. Falou, mas você vai orar como? Quantas vezes você já separou um tempo de oração e jejum pelos seus filhos? Não, cara, desculpa, você quer que eu ore? Você está disposto? Por que você não fica uns 40 dias sem comer? E começa a clamar pelos seus filhos, dizendo, Deus, eu creio que tu podes fazer algo maior, amém? Está disposto a você separar uma refeição para naquele momento você buscar a Deus, adorar, a confessar a palavra de Deus, em vez de comer? Que esse é o propósito do jejum, né? Não tinha pensado nisso. Falei, é bom pensar, filho, porque assim, é o seu filho. Eu posso te ajudar, mas se você, a maior autoridade sobre o seu filho é você, não sou eu. Amém, irmãos? Quem é uma autoridade lá sobre a sua casa? É você. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, o que vai acontecer? Vocês serão o quê? Maduros e completos, sem faltar nada. Não tem como ter maturidade, ser completo sem ter as provações. Tudo bem com as provações? Não? Tranquilo? Então respira. Você vai continuar tendo. E você vai continuar vencendo. Amém? Tem que continuar vencendo. Portanto, agora alegre-se com isso. Ainda que no presente tempo vocês precisem suportar muitas provações. As provações mostrarão que a sua fé é autêntica. O objetivo de uma prova é saber que se é você mesmo que fez e passou, amém? Eu fui renovar minha carta, você tem que fazer aquele exame, certo ou não? O cara chega lá, você tem que pôr a digital, você tem que entrar, no meio do teste você pede a digital de novo, no final ele pede a digital de novo, e tem uma câmera, por quê? Quer saber se é você mesmo que está fazendo, amém? Eu não posso fazer provação no seu lugar. Beleza, irmãos? Mas a provação está aí para a sua fé crescer. Intimidade, provação. O terceiro, obediência. Filho que é filho obedece, certo ou não? O que Jesus falou? Aquele que tem os meus mandamentos e me ama, me obedece, é aquele que me ama. Quem me ama, obedece. Lá em casa a Maria sempre ensinou, quem ama, obedece aos filhos. Isso é verdade? O que é obediência aqui, irmãos? É fazer o que Deus manda quando não é fácil fazer. O problema da obediência não é quando a coisa está fácil, é verdade? Não. É quando você tem que obedecer uma coisa que você não queria fazer. Ele fala para você perdoar e você não queria perdoar. Ele fala para você dar a sua parafusadeira que você demorou tanto para comprar, esperou aquela promoção. A gente não sabe nem se o cara que ganhou vai usar. Esperamos que sim, né, irmãos? Agora te peguei, né, cara? Agora ele usa. É fazer o que Deus manda quando eu desejo fazer a minha vontade. É fazer diante de Deus quando eu acho que o meu. É fazer o que Deus manda quando o que Ele está pedindo parece loucura. Porque na hora do aperto, gente, é a obediência que conta. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Jesus pediu, né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cara. Diz que Deus ouviu essa oração. Mas ele falou, contudo, não seja feita a minha, mais a tua. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. Ou seja, embora fosse filho, ele teve que, neste momento, compreender que a vontade de Deus era mais importante, apesar de difícil. Amém?
Não é que ele não sabia obedecer. É que esse é o momento de pôr em prática, quando é mais difícil. Tem gente que obedece o tempo todo, sabe, irmãos? Já vi tanta gente obedecendo a Deus. Mas na hora que o caldo engrossa, sabe o que eles fazem? Não sentem mais vontade de obedecer a Deus. Eu falei, cara, não é se você sente vontade. É criança. Nenê. E por último, intimidade, provação, obediência, sofrimento, aflições. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Como falou aqui até o quarto na sexta-feira, né, gente? Importa, por muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Como ele falou aqui, que Jesus, a nossa fé é provada, o nosso crescimento vem através das provações. O que é o sofrimento aqui? Não é o sofrimento do pecado, tá? Ai, tem que sofrer pelos meus pecados. Os seus pecados foram pagos por Cristo na cruz, amém, irmãos? Quando Jesus falou para tomar a cruz, ele estava falando para aprender a lidar com a injustiça. O sofrimento aqui é quando você sofre injustamente. Quando falam mal de você, quando caluniam você, quando humilham você, quando ultrajam. Jesus, quando ultrajado, não revidava, não queria vingança. Quando você ajuda e serve e a pessoa te dá uma patata, cospe no prato que comeu. Não foi isso que Jesus sofreu? Foi ou não foi? Foi, todos abandonados. Aprender a lidar com a dor. Nessa vida tem coisas que acontecem que não são injustas. Pessoas morrem cedo demais. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, não é? Vi a notícia esses dias, a menina está voltando da escola, uma bala perdida entra pelas costas, ela morre. Gente, isso é injusto. E Deus não sabia. Mas não foi a escolha de Deus, não é? Aprender a lidar com os relacionamentos. Fala a verdade. Se não fosse pelas outras pessoas, estaria tudo certo. É verdade ou não é? Se não fosse pelas outras pessoas, tudo estaria bem. Temos que aprender a lidar com os relacionamentos. Esse é o sofrimento. E o Senhor falou que a gente teria os resultados. Quando você tem essa intimidade, você obedece, encara a aprovação sabendo que o Senhor está com você. A aprovação tem uma coisa: o Senhor está com você, amém? Passar pelo vale da sombra, o Senhor está comigo. Tenha bom ânimo, eu venci. Irmãos, nós somos crianças, somos maduros. Vamos ficar de pé. Você percebe que nem a gente brincou com a ferramenta aqui? A gente não dá uma ferramenta dessa na mão de uma criança, dá ou não? Não, é perigoso. Não dá, machuca. Aliás, ela não consegue nem levantar. Precisa uma força mínima para levantar a parafusadeira. E assim, se você estivesse usando, né? Tem umas que são até mais pesadas. Então, as ferramentas estão aí. Precisa ser maduro. E sabe, tem tantas pessoas que dizem que querem ser usados por Deus, mas elas não conectam as promessas, não tem fé, não tem ousadia, não tem intimidade. Está tudo ali à disposição e está sempre reclamando que não tem uma oportunidade, reclamando que Deus não manda no céu, que está sempre resmungando. Deus fala: filho, eu não posso te usar. Eu não posso usar você nem para apertar um parafusinho Phillips, quanto mais para colocar um parafuso de 20 milímetros. Não dá, você não vai. Você nunca deixou usar você. Quando eu comecei a usar você, você é difícil. Ei, irmãos, amém? Então existe uma decisão que temos que ter. Senhor, eu quero crescer.
Estou para crescer, o senhor... Não adianta. Você pode fugir o tempo que você quiser fugir. Enquanto você fugir de uma coisa que Deus quer que você vença, você não amadurece até você enfrentar. Não adianta. Não amadurece. Então eu conheço cristãos que estão 20 anos e eles estão no mesmo ponto. Por quê? Não querem usar as ferramentas, não quer se deixar usar. Não quer. Não quero lidar com essa situação. Tá bom, não lide. Também não cresça. Não quero perdoar, não perdoe. Fique em cadeias, nunca. E não cresça. Eu não quero abrir mão, não abra. Nunca vai prosperar, nunca vai ter mais. Não, eu não quero desse jeito. Deus fala, tá bom. Só que a minha vontade é esta. Aí você pensa aí. E aí não vai. Não avança. Ei, irmãos, amém? Eu não sei. Quantos brigaram muito aqui para os filhos comer direito na mesa? Quantos aqui? Brigou? Sim, rapaz. Quantos insistiram muito para o filho tomar banho direito? Quantos tiveram que dar bronca nos filhos para ele fazer aquilo que era melhor para ele? Deixa eu ver. Foi? Deus também tem que fazer. Mas tem uns filhinhos que falam, não quero. Bom. Eu lembro quando a minha filha mais velha fazia braço ferro comigo, que ela queria sair. Eu falei, quando você ganhar a responsabilidade para chegar às 10, você vai chegar às 11. Quando você tiver responsabilidade para chegar às 11, você vai poder chegar à meia-noite. Por quê, pai? Porque o dia que você não estiver mais aqui nessa casa, ninguém vai ter que dizer para você a hora que você chega. Você vai saber a hora que você chega, quando você vai, aonde você vai, e você vai ensinar aos seus filhos. Eu não vou estar mais aqui, mas você vai saber, amém? Deus faz assim conosco, amém, irmãos? Não quer a gente filhinho, ninezão, quer nos maduros. Pais maduros, pessoas maduras, pais. Em quem que os pais pensam primeiro? Os filhos. Cristão criança só pensa nele. As minhas coisas, o meu não sei o que, é a minha mesa. Um cristão maduro pensa nos outros. Ele pensa, se eu fizer isso vai afetar os outros. Se eu fizer dessa forma, ele se importa com os outros. Porque ele se importa, ele se restringe. Por que eu vou deixar de comer carne? Falou Paulo. Por amor. Se meu irmão se escandaliza, eu não como. Estão entendendo, irmãos? Qual o caminho que nós vamos querer? Eu quero continuar crescendo e amadurecendo cada vez mais, amém? Coloca a mão no seu coração aí. Seja sincero com Deus. Pergunta se você não está travado em algum lugar. Pergunta se você não está parado. Pergunta se você não está na primeira série ainda de algumas coisas da vida. Fala assim, eu estou na primeira série ainda porque eu não consigo passar. Eu tenho evitado fazer essa prova, tenho evitado lidar com essa situação. E o Senhor não tem podido me usar, Senhor. Vai se arrependendo, porque a única coisa que Deus, como Deus opera, é a partir do arrependimento. Senhor, eu não quero mais isso, eu quero crescer. Você ainda fica pensando coisa besta. Eu não prospero por causa daquela pessoa. Eu não dou certo por causa daquela pessoa. Esquece isso, isso é coisa de criança. Você tem o seu Pai, você tem o Espírito Santo, você tem todas as promessas. É só você que impede você de ir em frente. É só você que impede você de ir em frente. Não transfere para os outros. Você vai se surpreender quando você começar a amadurecer. Porque as pessoas maduras trabalham em equipe. As pessoas maduras ajudam uns aos outros. As pessoas maduras, elas não ficam criticando uns aos outros, elas ficam servindo uns aos outros. Criança quer ser servido, gente madura quer servir. E serve mesmo que o outro não esteja agradecendo por isto. Pai amado, nós queremos mudança, nós queremos crescer. Comece a clamar por isso. Fala, Senhor, eu não quero ser mais criança, Senhor. Não quero ficar mais lambendo ferida. Não quero ficar mais tendo pena de mim mesmo. Lança fora esse espírito de autocompaixão, de autocomiseração. Lança fora essas coisas. Fala, Senhor, eu quero crescer, Senhor. Eu quero algo maior para a minha vida. Pai amado, nós não queremos ser crianças, meninos, correndo atrás de uma coisa, correndo atrás de outra coisa. Nós queremos ouvir de Ti, a Tua vontade. Nós queremos o Teu reino neste lugar, Senhor.
Nós queremos crescer e amadurecer. Nós queremos ter convicção das coisas. Não queremos ficar como crianças, ora, vivendo pelo aquilo que sente, olhando para as coisas bobas da vida. Nós queremos ouvir de Ti, Pai. Nós queremos crer nas Tuas promessas. Senhor, não queremos ter medo de provações mais, Senhor. As provações, elas vêm para fortalecer a nossa fé. O Senhor não permite uma provação sem permitir um escape. A palavra de Deus diz isso, meu irmão. Não existe uma provação sem Deus dar a você a capacidade de vencê-la. Oh, Ele não permite isso. Ele é um Pai de amor. Oh, Senhor, vá falando com Ele e vai dizendo, vai recebendo ousadia agora. O crescimento espiritual, ele é semelhante ao natural no processo, mas ele é mais rápido. Você pode crescer muito rápido em pouco tempo. Depende muito de como você tem sede e tem fome. Quanto mais fome e sede você tem dele, mais rápido você vai crescer. Você não precisa demorar 20 anos. Você pode demorar apenas alguns meses e você começa a crescer poderosamente. Apenas uns poucos meses e você já está no outro nível espiritual. É isso que acontece na vida cristã, no nome de Jesus.